Meus irmãos, Pai do Senhor Jesus, existe um método de exposição bíblica chamada lectio contínuo, isto é, quando você expõe o texto a texto, em formato de pregação expositiva, você vai expondo, escorrendo a sua argumentação. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso de número 42. É o contexto imediato do texto que eu estou morando e expondo. Eu até sinalizei aqui em amarelo. Quando diz-nos assim: após aquela pregação de Pedro, cujo quase 3.000 almas agregaram-se a Cristo, então Pedro, na unção do Espírito, pregou um sermão, ganhou quase 3.000 almas. Sem esta mesma unção, você prega 3.000 sermão e não ganha um. Mas na unção do Espírito, Atos 2:37, compungiram-se, esfaquearam-se em seu coração, ouvindo o sermão pedrino, uma mensagem bíblica, simplória, pois Pedro era indouto, não era analfabeto. Ele sabia ler e escrever. O índice de analfabetismo em Israel praticamente zero. E existem 2 livros que nominadamente levam o nome do apóstolo. Há quem creia que não foi ele quem escreveu, mas ditou para que Minuane, para que Silvano, uma espécie de amanuense, escrevesse os seus escritos. Mas vamos lá, Atos 2:42. E perseveravam, eram resilientes. No que? Na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Como resultado disso, em cada alma havia temor, porque é isso que a doutrina dos apóstolos, que a comunhão entre os irmãos, que o partilhar do pão como vivência do evangelho e, sobretudo, uma vida rendida à oração produz: temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Então é como que Lucas, o historiador, detalhista, está conectando o capítulo 2 ao capítulo 1, e este capítulo 2 está intermediando entre o 1 e o 3, uma espécie de pontífice, uma ponte para tanto. Então o capítulo 2 é resultado do capítulo 1, assim como o capítulo 3 é resultado do capítulo 2. Uma vez esperando e aclamando pela promessa, capítulo 1, recebem a promessa, capítulo 2, e agora resultam como alguém que recebe essa promessa. Então, capítulo de número 3, você tem o tão famigerado texto, quem não conhece, né? A cura de um coxo. Aí o verso 1 é dito assim: e Pedro e João subiam ao templo para a hora da oração, que nesse caso, nesta oração, em específico, era a hora 9. Agora observe, eles não apenas falavam de oração, eles oravam. Eles não apenas insistentemente apregoavam e convidavam para a oração. Essa liderança literalmente vivia sob a égide do Espírito e em oração. Então não é apenas discursar, cantar, programar, é viver a prática da oração. Muitos milagres aconteciam, como eu li com vocês, porque perseveravam, além da doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão entre os irmãos, na oração. Então que Deus nos ajude em Cristo Jesus a viver a exemplo desses homens que subiam juntos para a hora da oração. Não era uma liderança que apenas pregava sobre a oração, que entendiam a importância da oração, mas que viviam na prática desta oração. Capítulo 2 foram cheios. Capítulo 3, para perseverarem cheios, precisavam perseverar na oração. A oração não apenas antecedeu o avivamento, não apenas precedeu o derramamento do Espírito, mas a oração continuou derramando, recebendo, transbordando esse Espírito por intermédio da oração. Então, orar antes
é crer, é fé. Orar depois é gratidão. E orar durante é dependência. Reitero, orar antes é crer que Deus fará. Orar depois é gratidão, agradecer por aquilo que Ele já fez. E orar durante é depender dEle, para saber que somente Ele é a fonte daquilo que pode ser feito. Sem mim, João 15,5 disse Jesus, nada podeis fazer. Que Deus ajude-nos a viver isso na vida.